Olá a todos, obrigado ao PAP, parabéns pela realização desse evento. Eu vou apresentar uma palestra sobre essa temática arte, ciência e natureza, a partir dessa ideia de distanciamento e aproximação. Eu vou fazer isso com base no trabalho de uma cientista, trazendo como exemplo o trabalho de uma cientista, que é a Mônica Gagliano, uma cientista no campo da ecologia evolutiva que lançou esse livro recentemente, né? E o livro ele relata, né, na verdade, a investigação científica dela sobre a capacidade das plantas de perceberem o mundo ao seu redor, de se relacionarem com as coisas e outros seres de sua espécie, ou mesmo interespécies, de forma inteligente, sobre a capacidade das plantas de manifestarem fenômenos de memorização, aprendizado e ciência. No livro tem um experimento que trabalha com a mimosa, nossa famosa dormideira, que é essa planta que reage com o fechamento das suas folhas ao toque. A Mônica investiga se essa reação é algo mecânico ou se ela tem por trás disso algum tipo de inteligência capaz de discernir diferentes toques, diferentes condições em que uma suposta ameaça poderia estar acontecendo para a planta, né? Então ela pergunta se poderia a mimosa realmente aprender com novas experiências e flexivelmente alterar seu comportamento, ou, em outras palavras, a reação da planta seria de ordem meramente mecânica e repetitiva, ou poderia a mimosa demonstrar algum tipo ou uma capacidade de análise e decisão sobre suas próprias ações, habituando-se ou não às condições de determinado distúrbio que aparentemente lhe afetasse. A planta seria capaz de lembrar sua decisão, mesmo dias após ter se submetido ao experimento? O experimento ele consiste de uma haste, né, que eleva a planta à altura de 15 centímetros e deixa ela cair, quer dizer, o vaso cai numa superfície acolchoada que não traz nenhum dano à planta, né? E a observação da Mônica era se essa planta ela iria reagir e se ela faria a mesma coisa durante tantas vezes em que esse experimento fosse efetuado, ou seja, ela fecharia as suas folhas de forma mecânica. Então, 60 vezes ela se programou para deixar que essa planta caísse a essa altura, sendo que na quinta vez, para sua surpresa, a planta deixou de fechar as folhas, ou seja, ela, de uma certa forma, ela não manteve essa atitude do fechamento. Ela averigou que não foi por nenhum dano à planta e ela avaliou que provavelmente a planta estaria percebendo essa situação como não ameaçadora, né? E ela se fez a pergunta ainda se a planta seria capaz de memorizar esse evento e quando ela fosse novamente colocada nesse experimento, se ela teria o mesmo comportamento ou de forma semelhante, né? E foi o que aconteceu. Ao colocar novamente no experimento, a planta deixou depois de poucas quedas, ela deixou de fechar a sua folha, né? Por que esse experimento interessa para a gente, né? Por que eu estou falando disso? O que nos parece significativo no processo investigativo da cientista é a reformulação da abordagem do problema, né? O que se coloca em questão não é exatamente a priori a suposta impossibilidade do fenômeno observado, né? Quer dizer, a planta demonstra algum tipo de inteligência, mas se enquadrar tal perspectiva dentro de um conceito antropomorfista, em que se observa e julga outra espécie segundo a nossa aparência e capacidade enquanto seres humanos, né? Ao invés do tradicional como o fenômeno acontece, a Mônica ela se pergunta por que ele acontece. Ou seja, deixa de se inquirir sobre como as plantas podem se lembrar, né? O que provavelmente levaria ao tradicional fatiamento
epistemológico pela busca dos principais atores entre causa e efeito do fenômeno, ela se pergunta por que a planta, né, por que a lembrança ocorre na planta. Então, ela muda o enfoque. A solução criativa para um determinado problema, seja este de cunho artístico ou científico, passa exatamente pela capacidade de observação do fenômeno por ângulos inusitados. Envolve caminhar em certa direção investigativa, mantendo um olhar desfocado que nos permita observar perifericamente, sobretudo, atentar para transversalidades que eventualmente venham a cruzar o caminho da pesquisa e que poderão manifestar sua potência nos processos de invenção e descoberta. A suspensão de nossas preconcepções, em sua maioria enraizada em modelos ortodoxos, deve ser vista aqui como uma estratégia ao invés de falta de rigor. Tal feito nos permite mover em direção a vários horizontes, não necessariamente antagônicos, mas ao contrário, integrativamente intercomunicantes. A forma como construímos uma pergunta, ou seja, como enquadramos um determinado problema, traz em si o embrião de uma possível resposta. Perguntas que abordam a vida por uma via mecanicista e reducionista provavelmente empregarão métodos investigativos e obterão respostas de mesma natureza. Nesse sentido, tanto a ciência quanto a arte podem se valer de um olhar mais amplo e inclusivo para a vida, na medida que elas revêem essas formas reducionistas de investigação. Ao considerá-la em todo o seu mistério, né, na vida, e aqui nos referimos à investigação fenomenológica do mundo por meio da lógica, mas também da intuição, equilibradamente, construiremos um caminho que interconecta de forma coerente o observador e observado por via, sobretudo, afetiva. Tal modelo investigativo não está por ser inventado, na verdade, existe há séculos e, embora em crise, se consolida sobretudo no campo da arte. A arte nos parece, então, ser um lugar onde organismos estéticos são criados, cultivados e conectados. É onde inventamos a instrumentação que dá a ver o mundo e emancipamos ainda o próprio observador. Por essa razão, a arte sempre teve e terá lugar de destaque no enfrentamento das crises da humanidade. Nos parece que é nesse território criativo que arte e ciência performam verdadeiramente um diálogo significativo, podendo mutuamente se beneficiar de um olhar sistêmico, integrado, e não simplesmente quando a arte se aproxima de certa instrumentação ou metodologia comum ao meio científico, ou mesmo quando flerta com descoberta state of art no domínio da ciência e da tecnologia. Por essa razão, não nos parece adequado tratar da arte em termos de inovação, por exemplo. O ponto de encontro ao qual nos referimos, de esse entrecruzamento entre arte e ciência, trata-se de um local de transversalidade, no qual diferenças se cruzam e se contaminam, embora continuem por atuar de forma independente, mas, sobretudo, organicamente coerente. A ciência que especula sobre inteligência em plantas parece se valer de tais princípios ao se reposicionar diante dos fenômenos com rigor, porém preservando necessárias margens de indeterminação. Esse é o lugar que nos parece ser um lugar de atravessamentos entre ciência e cultura, um lugar de enorme potencial criativo. Obrigado.